seremos não a criação, apenas um corpo, uma bonita melodia. Bom dia, tenha um ótimo dia. Bom dia, líder! Bom dia, sabadão! Vamos juntas fazer o seu dia ser mais inspirador? Bora, líder! Pega o teu café e vem tomar com a líder. Vamos juntas! Bom dia! Bom dia! Tenha um ótimo dia! Bom dia! Muito por esse dia trabalhamos tanto para que ele chegasse. Então me abrace comigo, reencontre os seus amigos, beije seus filhos, vamos beijar seus filhos. Bom dia, Keila! Deixa o teu bom dia aqui nos comentários, líder! Vem, deixa o teu bom dia, tua melhor energia aqui pra gente. Pega o teu café e bora! Mas eu tô tão feliz por hoje despertar. Tudo será novo e nada vai me faltar. Corações contentes, lábios sorridentes. Vamos para o ar. Bom dia, tenha um ótimo dia. Bom dia. Bom dia, mãe. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, líderes. Bom dia, crianças. Bom dia, Senhor. De hoje em diante, todo dia será um bom dia. Bom dia, elefantinha. Tudo será novo e nada vai me faltar. Corações contentes, olhos sorridentes. Bom dia, tenha um ótimo dia. Bom dia. Bom dia, líder! Seja muito bem-vinda a esse sábado de uma forma inspiradora, começando o seu dia aqui, pegando o seu cafezinho, sentando com a gente e conhecendo a história da líder Rosa hoje, que estará comigo nesse Café com a Líder para contar a história dela de avanços, de evolução, a partir do momento que ela escolheu se desenvolver dentro da comunidade Líderes do Futuro e passou pela mudança interior, iniciando pela liderança mais importante de todas, que é a liderança de si mesma. Esse quadro tem o objetivo de te provar que, assim como a Rosa, assim como a Paula, assim como a Dani, assim como a Sinara, assim como a Bártala, assim como todos os líderes convidados para o café conseguiram viver essa transformação, se eu e todas elas vivemos isso, você também consegue. Isso também é para você, líder. E você pode ser a próxima a estar contando uma história daqui a pouco tempo, de avanços, de evolução e de transformação. Basta apenas uma decisão: se desenvolver. Se desenvolver para você ser mais reconhecida, respeitada, influente, ganhar mais dinheiro, ter novas oportunidades, crescer na sua vida pessoal e profissional, ter mais equilíbrio, inteligência emocional, tudo isso que uma líder merece viver. Então, como é lindo trazer inspirações para que você tome decisões mais sábias na sua jornada, que você escolha também o caminho do desenvolvimento para a sua vida, assim como a Rosa escolheu, e estará comigo compartilhando nesse momento a história dela de evolução. Pega teu cafezinho, vai tomando aqui com a gente, que é para começar o seu dia com a melhor energia. Esse é o objetivo do Café com a Líder. Sabe por quê? Porque a beleza do seu dia começa com os melhores pensamentos da manhã.
É a forma como você trabalha a sua mente, inicia o seu dia, que vai impactar na sua disposição, vai impactar na forma como você enxerga as situações, no significado que você dá a elas. Então aqui é uma melhor maneira de você elevar a sua energia e começar o dia de uma forma inspiradora. Então vamos juntas, líder, fazer desse sábado ser ainda mais lindo, ainda mais inspirador. E eu gosto de começar o nosso quadro Café com a Líder trazendo algumas máximas de aprendizado no livro O Milagre da Manhã. Livro que eu venho falando ao longo dos cafés com a líder aqui pela manhã, que fez a transformação da minha forma de começar o dia. E através dessa minha transformação eu quero fazer um convite para que você reflita a forma como você começa as suas manhãs. O quanto de tempo você está investindo para elevar a sua energia, para cuidar do seu emocional, quanto tempo você tem olhado para o seu autocuidado, para o seu processo de desenvolvimento. Porque aqui o livro O Milagre da Manhã nos ensina justamente a máxima que existem duas formas de enxergar a vida. A primeira é como se não existissem milagres. E a segunda é como se tudo fosse um milagre. E quando você escolhe enxergar que tudo é um milagre, acordar e ter um novo dia é um milagre. Estar viva, desfrutar da sua vida, dessa experiência que é um milagre. Ter comida, ter uma roupa para vestir, uma casa para morar, ter pessoas que você ama à sua volta, ter saúde é um milagre. Quando você consegue enxergar a vida com esse olhar, você se torna uma pessoa mais grata. Você percebe na simplicidade a verdadeira felicidade. E como é lindo ser capaz de reconhecer que a felicidade não está em grandes feitos, não está numa carreira super sucedida se você não for capaz de reconhecer os grandes milagres que acontecem todos os dias na sua vida, que é ter saúde, que é ter energia, que é ter as pessoas que você ama à sua volta, que é ter uma casa para morar, ter comida para comer. São esses pequenos milagres diários que podem elevar a sua energia e te acordar com uma mente mais abundante, uma mente consciente de que você já tem mais do que o suficiente para crescer, para agradecer, para prosperar, e é com essa consciência que você será capaz de ter ainda mais. Porque se você não for capaz de agradecer a tudo isso que você já tem, você não será digna de receber ainda mais da vida, líder. Então é com essa consciência o nosso convite de enxergar que tudo à nossa volta já pode ser um milagre se você escolher enxergar assim. E agradecer por isso, se tornar mais abundante e mais grata por isso. E a abundância está na gratidão. Quanto mais grata, quanto mais você agradece, mais a abundância cresce na sua vida, mais coisas boas chegam. Então esse é o convite para que você comece a sua manhã. E é através da rotina que o Milagre da Manhã nos ensina. Bom dia, Maria! Vão deixando o bom dia de vocês aqui nos comentários. Essa rotina nos ajuda justamente a despertar, desenvolver essa nossa mentalidade mais consciente, mais grata pela vida que nós temos. Então, o livro do Altero, ele nos ensina os salvadores da vida. Algumas pequenas rotinas feitas pela manhã que garantem que antes das 8 horas da manhã você já tenha investido tempo aí para o seu autocuidado. E a partir do momento que eu comecei a aplicar, inclusive ontem uma elefantinha respondeu o meu direct que eu postei que eu estava na academia e mudei a minha rotina agora em função do Café com a Líder, em função das aulas, da intensidade de trabalho nesse momento. Mas eu sempre acordo, faço o meu momento de reflexão, de oração, de meditação, depois eu vou para os exercícios físicos. Eu aplico os salvadores da vida que o livro ensina, depois vou para os exercícios físicos, chego em casa umas 7h15 da manhã, tomo meu banho, tomo o café da manhã e então 8 horas da manhã já começo o meu dia tendo me liderado primeiro, tendo investido tempo para o meu autocuidado, e isso eleva demais a minha energia.
E a Elefantinha que respondeu o meu direct ontem, ela disse, nossa, isso muda totalmente a minha disposição, muda totalmente o meu foco. E eu acho engraçado, porque como eu já faço isso há mais de 6 anos, eu pratico a rotina aí do Milagre da Manhã, quando eu não a faço, não consigo meditar, ou como é o caso dessa semana, não tenho conseguido me exercitar com a frequência de sempre, eu percebo claramente a minha falta de foco. Eu percebo claramente o meu cansaço maior. Quando eu não sigo a rotina, eu me canso muito mais. Ao dar aulas, por exemplo, a minha linha de raciocínio foge, eu desfoco, eu esqueço as coisas mais importantes que eu deveria falar. Então eu percebo claramente quando eu não sigo a rotina, quando eu não tenho esse tempo de autocuidado, o quanto mais eu fico desfocada. E quem inicia a rotina sabe que isso impacta demais na nossa energia. Por isso que primeiro é importante começar o dia com um tempo para si mesma. Especialmente na liderança, porque na liderança nós precisamos de energia para influenciar, para impactar, para resolver os problemas que surgem ao longo do nosso dia. Afinal, nós somos resolvedoras de problemas. E se você não tiver energia para isso, você se cansa demais, você se estressa demais, você sai do seu eixo. Então, o livro Milagre da Manhã, através do tempo de meditação, do silêncio, da oração, das afirmações positivas, da visualização, da escrita, da leitura, dos exercícios físicos, nos ensina a ter esse tempo de autocuidado. E tem algumas máximas que eu gosto muito do autor que ele diz assim, uma que eu queria compartilhar com vocês hoje é: uma das coisas mais tristes na vida é chegar ao fim e olhar para trás com remorso, sabendo que você poderia ter sido, feito e tido muito mais. É ou não é verdade, líder? Uma das coisas mais tristes da vida é chegar ao fim e olhar para trás com remorso, sabendo que você poderia ter sido, feito e tido muito mais da vida. Então, se hoje fosse o seu último dia, como você olharia para trás a sua história? Você também sentiria esse remorso de saber que você poderia ter sido, feito e tido muito mais na sua vida? Só que não fez, não teve, por preguiça, por procrastinação, por desculpinhas, por mimimi. Então, o meu convite é para que você se lidere. O meu convite é para que você inicie agora esse processo de elevar a sua energia, de começar a perceber que você pode mais, fazer mais, ter mais, ser mais, a partir do momento que você decide isso. E tem outra máxima que eu gostaria de compartilhar com vocês agora, quando ele diz assim: não há nada o que temer, pois você não pode fracassar. Você só pode aprender, crescer e se tornar melhor do que já foi. Então, o que te impede de ser melhor, líder? Não existe fracasso. Não há o que fracassar. Você só pode aprender com as situações que acontecem. Talvez o que você considera um fracasso deve ser um aprendizado aí da sua jornada de crescimento. Então, não há o que temer. Você só vai aprender, crescer e se tornar melhor do que já foi. E outra máxima: saiba que onde quer que você esteja na vida, nesse instante é ao mesmo tempo temporário e exatamente onde você deveria estar. Você chegou a esse momento para aprender o que precisa aprender, para que possa se tornar a pessoa que precisa para criar tudo aquilo que jamais desejou para sua vida, para que você possa se tornar a pessoa que precisa ser para criar tudo o que jamais desejou para sua vida. Então você está exatamente num posto temporário, no momento certo, para se tornar a pessoa que pode alcançar tudo aquilo que sempre sonhou.
Então, é com muita frequência que eu recebo ao longo dessa semana no meu direct: nossa, Lu, por que eu demorei tanto para encontrar o teu perfil? Como que eu não enxergava essas coisas antes, especialmente sobre a sabedoria cíclica que eu compartilhei com vocês? Nossa, me parece que é um conhecimento que sempre esteve dentro de mim, eu nunca percebi, né? Como que eu demorei tanto para chegar até aqui e ter essas viradas de chave? Você está exatamente no teu tempo certo. Tudo que você viveu antes foi temporário. Esse é o seu momento para viver as viradas de chave, para conquistar a vida que você deseja daqui para frente. Então agora é a hora, líder! Agora é a hora! Eu espero que você, com base na oportunidade que você está tendo, com o conhecimento, com os conteúdos da maratona, seja a minha próxima convidada a estar aqui comigo num Café com a Líder, contando também a sua história de evolução e transformação, assim como a Rosa fará nesse momento. Então, eu quero saber quem esteve comigo ontem na aula 5 da Maratona Líder do Futuro e apreciou os conteúdos, agora sabe a diferença entre ser líder e ser gestora, está vivendo essa evolução, está fazendo esses avanços na vida. Quem esteve na aula de ontem, escreve eu aqui nos comentários, porque isso já atesta o seu movimento, da pessoa melhor que você está se tornando, buscando conhecimento, iniciando esse processo de desenvolvimento. Olha aí a Maria, olha a Calu, a Carmen, Juliana, Patrícia, que lindas, líderes, muito bem. Só quem está se permitindo, tem a disposição de viver isso, sabe o tamanho do valor que pode ter na própria vida, né? O sentimento de ser mais reconhecida, mais segura, mais confiante, e isso refletir aí nos resultados do time. E agora, nesse momento, eu quero te convidar. Que lindo, Maria! Vamos juntas! Eu quero te convidar a enviar essa live. Compartilha essa live aí para 2, 3, 4, 5 pessoas que você conheça, que possam estar aqui com a gente para ouvir a história dessa líder linda, da minha elefantinha rosa. Inclusive, eu vou pedir para que ela deixe o seu oizinho aqui nos comentários enquanto você vai enviando essa live para quem você conheça. Compartilha aí, é um ato muito simples e que pode ajudar outra pessoa a começar o dia de uma forma inspiradora. Então, Rosa, deixa aqui nos comentários o teu oizinho, vai enviando essa live e também enche os comentários aqui de aplausos para receber essa líder que aceitou o convite de estar aqui com a gente nessa manhã, te inspirando, contando a história e a experiência dela dentro da comunidade Líderes do Futuro e como isso contribuiu na jornada, no processo de desenvolvimento e evolução pessoal dela. Então encham aqui os comentários de aplausos, sempre compartilham. Que lindo, Maria! Para nós recebermos essa elefantinha cheio de aplausos, porque eu tô muito feliz de conhecer mais de perto essa elefantinha querida. Chega mais, Rosa! Muito bom dia! Bom dia, tudo bem com vocês? Que honra! Que alegria, meu amor! Por aqui tudo ótimo. Melhor agora por ter a tua presença aqui com a gente. Como é que tá o som aí? A imagem tá boa? O som tá Para mim legal? tá ótimo. A minha imagem e o meu som tá... Eu acho que tá dando um pouquinho de delay aí na tua fala, líder. Tá conseguindo me ouvir bem? Porque tem só um pouquinho de delayzinho enquanto tu fala. Eu Tá me ouço entendendo bem aí? bem e entendo bem. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Então, só tem um delayzinho, mas é possível entender claramente. Então tá tranquilo. Rosa, todos esses aplausos aqui dos comentários são para você, elefantinha, para você que aceitou o convite de nesse sábado fazê-lo ser ainda mais inspirador com a tua história, com a tua evolução, ao decidir fazer parte aqui da comunidade Líderes do Futuro. Então, muito obrigada por aceitar esse convite, estar aqui com a gente e chega mais se apresentando. Conta por gentileza aqui pra gente quem é a Rosa, da onde você é,
O que te trouxe até aqui, o que te fez me conhecer? Conta pra gente. Bom, eu sou hoje casada, né? Casada há 34 anos, tenho uma filha, moro aqui na cidade de Piracicaba. Não sou piracicabana, mas moro aqui há 30 anos. E aqui eu me desenvolvi como profissional, como líder, né, no mercado de trabalho. E, e a vida da líder não é um mar de rosas, né? Eu sou uma rosa, mas não é um mar de rosas. É verdade. Hum. Tu acredita também, Rosa, que liderar é bom, mas não é Não é gostosinho, né? gostosinho. Eu já lidero há mais de 20 anos, não é gostosinho. Mas é uma experiência boa. É maravilhoso. É muito gratificante ter a oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas. Mas não é nada gostosinho, né? Conta pra gente, em que área você teve experiência na sua Eu liderança, sempre Rosa? trabalhei no meu desenvolvimento profissional em indústria, né? Diferente das pessoas que se direcionam um pouco mais para a área administrativa, eu sou mais o chão de fábrica. E a minha primeira liderança foi terrível, porque não tinha, né, todas as ferramentas, mas assim, foi no couro duro mesmo, como diz você. Tem que ter o couro duro. O caminho que eu encontrei, é a minha forma de pensar, eu acho que isso me ajuda muito, é que você tem que ter uma inspiração, alguém que te inspire. E eu me inspirei, acho que no melhor dos melhores. Sempre você precisa se inspirar em alguém melhor do que você para você melhorar. Senão você piora. E aí encontrei o melhor dos melhores, meu mestre Jesus Cristo. Para entender, ele tinha várias situações de liderança e em várias situações ele agia de forma diferente. Então eu fui aprendendo com ele. Lógico, com os meus pares, né? Com o erro deles, com os acertos deles, e fui acertando, mas sem ter uma base, sem ter métodos como você apresenta hoje, né? Depois eu fui me desenvolvendo e acabei desenvolvendo. Hoje, a minha especialidade é desenvolver as gestões, né, os processos das empresas e apoiar os meus pares. Então, essa é a minha especialidade. Então, todos os processos documentados, né, auditáveis. Eu acho que isso é muito importante, principalmente para líder. Porque se ela não documenta aquilo que ela está fazendo, fica muito complicado para ela no dia a dia. Porque vai ter um momento que o liderado ele vai questionar. Ah, mas você nunca me disse isso. Ah, você nunca fez isso. Então, se você tem algo estruturado, né, para você avaliar, validar também o seu colaborador, é muito importante. Eu acho que isso é muito legal aí dentro da comunidade, porque esse é um diferencial seu. Porque no mercado a gente não acha, pelo menos eu nunca achei, né? Assim, tive vários treinamentos com líderes, né? De liderança mesmo, depois dessa experiência que eu tive. Aí foi a empresa onde eu trabalhava foi comprada por uma multinacional e eles desenvolviam os líderes daí, né, para o trabalho, para tudo mais. Então foi bom para mim que foi agregando aquilo que a minha verdade na minha caixinha de ferramenta, foi agregando as ferramentas para que eu pudesse desenvolver, me desenvolver e desenvolver equipes que viriam depois, né? E hoje essas líderes que estão aí no grupo vai ser tudo pronto, a caixa de ferramenta, com todas as ferramentas necessárias para isso. Isso é assim, incrível. Então, valorizem isso, porque o profissional que
que tem isso é muito valorizado no mercado. O meu trabalho é muito valorizado no mercado. É muito bem visto, porque a gente desenvolve as empresas e desenvolve as pessoas junto com as empresas. Isso faz com que a empresa ganhe a clientela, né? Então, isso é muito importante. Você realmente, como mentora, você tem esse diferencial. É isso mesmo, gratidão, Rosa. E é o que eu sempre digo: você não desenvolve negócios, você, como líder, desenvolve pessoas, e as pessoas desenvolvem o negócio. E hoje, cada vez mais, as empresas estão se tornando uma plataforma de desenvolvimento humano. Empresas que crescem, empresas que prosperam, se tornam uma plataforma de desenvolvimento humano. Empresas que investem nas pessoas são mais lucrativas, são mais prósperas. Por isso que o mercado cada vez mais está carente de lideranças. Hoje, empresas que fazem fusão, né, como é o exemplo da empresa que a Rosa atuava, faz fusão, é comprada por uma empresa maior, já vem com uma cultura de desenvolvimento obrigatório de liderança, porque é necessário para crescimento de um negócio. Então, se você está na empresa e já está nesse processo de evolução, já tem ferramentas, já tem conhecimento sobre, já tem esse preparo, você sai na frente num crescimento de carreira, numa possibilidade de promoção, numa possibilidade de reconhecimento e avanços. Por isso que eu sempre digo, Lu, quando a oportunidade de liderar chegar, então eu faço teu curso, vou entrar na comunidade e eu me desenvolvo. Não, líder. Não espere a oportunidade chegar para se desenvolver. Se desenvolva, que aí a oportunidade vem antes. Aí não é uma questão de sorte. O que é a definição de sorte, né, Rose? Sorte é o encontro do preparo com a oportunidade. Aí você teve sorte na vida. Quando você se preparou e a oportunidade veio, aí deu match. O problema é você esperar a oportunidade vir e quando ela chegar, você não estar preparada para isso. Aí, de fato, você não vai ter um bom desempenho e não vai crescer. Então, isso é tudo muito importante, Rosa. E conta pra gente, assim, quais eram os desafios aí que tu vivia de uma forma resumida antes de me conhecer? O que era difícil para ti? Bom, o que eu tive dificuldade, porque eu saí dessa empresa que era uma empresa que tinha toda essa estrutura de liderança, tudo mais, de preparo. Então, a minha caixa de ferramenta estava bem abastecida. Eu saí dessa empresa, fui para uma empresa menor, onde eu desenvolvi, com toda essa caixa de ferramenta que eu tinha, eu desenvolvi os processos dessa empresa, o sistema de gestão dela, ajudei os líderes dessa empresa a desenvolver profissionalmente os seus colaboradores, né? Essa foi a segunda melhor empresa que eu trabalhei, porque para mim todas são excelentes. Eu acho que tudo que eu tenho hoje, eu tenho muita gratidão por todos os lugares onde eu passei e pelas pessoas que me ajudaram a chegar onde eu cheguei, né? Então, essa empresa, ela investia muito no colaborador, essa segunda empresa. E, então, eu não tinha visto isso antes. Então, só precisava das ferramentas para melhorar os processos, mas eles amavam as pessoas antes de tudo. E isso assim, faz toda a diferença no ambiente de trabalho, né? Infelizmente, eles tiveram alguns problemas administrativos e a empresa hoje não existe mais. Aí fui para uma terceira empresa, que daí é uma empresa de médio porte. Essa anterior era pequena, né? A primeira era grande, pequena, e agora fui para o médio porte. Na empresa de médio porte, aí eu também startei alguns sistemas de gestão lá, não o sistema de gestão na ISO, porque eles não queriam ser auditados, mas eles precisavam organizar os processos. Então, me contrataram, aí eu tinha, de líderes assim, eram os meus estagiários, então eu não tinha os profissionais ainda, tinha estagiários, que eu acabei desenvolvendo também, e depois passaram a ser profissionais que trabalhavam comigo
não mais como estagiários. Não que os estagiários não sejam profissionais, né? Então, nessa empresa, eu fiquei por um ano nessa posição de coordenadora da área de qualidade, desenvolvendo os processos, e lá eu trouxe uma ferramenta para eles que é muito conhecida no mercado, chamado 5S, para fazer a base, para organizar os processos, porque os processos bem organizados traz saúde para as pessoas, traz uma melhora no relacionamento das pessoas, evita as perdas dos processos, né? Você faz as coisas mais rápido porque você sabe exatamente onde está cada coisa. O meu maior desafio foi que depois de um ano nessa função, eu fui promovida a gerente da fábrica. Eu tinha, sob a minha responsabilidade, dois coordenadores, 4 encarregados e 5 líderes. Assim, todos quando você faz aquele mapeamento da maturidade que você ensina, eles já estavam no nível adulto, porque eles já estavam há muito tempo na empresa, né? Conhecia todos os processos, precisava de uma ajuda, assim, às vezes com ferramentas, mas para ajudar a desenvolver os colaboradores. Mas eu acredito que faltou para mim é uma ferramenta para melhor conexão com alguém que estava acima de mim. Isso, assim, deixou eu bem. Foi um momento muito difícil para mim, ter que encontrar um caminho para poder desenvolver o meu trabalho e me relacionar bem com aquele que era meu superior, né? Não que ele não fosse uma boa pessoa, é que ele tinha, pela sua, como que eu posso dizer, personalidade, ele era um pouco difícil de lidar. Então, isso dificultou bastante para mim. Ainda foi na época da pandemia, trabalhei muito na pandemia. Tivemos que reduzir, a fábrica não parou, mas tivemos que reduzir 50% da mão de obra. Aí a fábrica cresceu ainda mais nessa época, porque as pessoas estavam comprando, devido até toda essa questão de organização da empresa, ela ganhou outros clientes grandes e começou a exportar em plena pandemia. Então, o que dificultou para mim foi isso. E eu fiquei, foi muito difícil lidar com essa situação, sem uma ferramenta que pudesse me dar uma ajuda, você entendeu? Isso foi complicado para mim. Uhum, uhum. E aí, tudo isso são os desafios que uma líder vive estando num escalão médio, que é o que eu falo dentro da comunidade Líderes do Futuro, da nossa capacidade de ser essa líder 360 graus. Aquela que tem consciência e capacidade de liderar para cima, os superiores, liderar para os lados, os colegas pares, e liderar também para baixo, o time. Porque uma líder tem toda essa pressão aí no escalão médio. Responder assim e criar uma boa conexão e relacionamento com os superiores, mesmo sendo chefes, entendendo aí que existe uma possibilidade de gerar valor na vida deles, tirar a mentalidade de querer mudar os chefes, porque quando a gente se desenvolve, a gente tem dentro de si, nossa, isso acontece muito, Rosa, com quem é elefantinha. Vive o desenvolvimento da sua liderança e quando está lá no ambiente de trabalho, começa a gerar uma certa revolta, porque olha os superiores dela e pensa, meu Deus, eles não têm nada de liderança. Eles são até gestores, têm conhecimento sobre processos, têm conhecimento sobre números, sobre resultados, mas eles não têm conexão com as pessoas. É a postura de chefia, do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, gera uma certa rebeldia ver isso nos ambientes de trabalho. Por isso que a líder precisa ter consciência que o nosso papel não é mudar os nossos superiores, e sim gerar valor, ajudá-los. E se mesmo com diálogo, se mesmo com conexão isso não funcionar, a gente pode pensar em mudar o nosso ambiente de trabalho. Nós não podemos
mudar o outro, somos nós a mudança que nós queremos. Se isso está incomodando, se isso está nos prejudicando, se isso nos faz mal, nós é quem precisamos mudar o nosso endereço de trabalho, mas não querer mudar o superior. Até porque, né, se antes de ser uma boa líder, eu preciso aprender a ser uma boa liderada. É isso que me eleva, é isso que me qualifica a continuar crescendo dentro da empresa. E tudo isso que a Rosa falou, que a trouxe até aqui, esse conhecimento sobre processos e gestão implantados dentro da empresa, é todo o conhecimento também da aula de ontem, que nós falamos exatamente sobre isso. A importância da organização, o quanto os processos e o papel da líder nessa implantação de processos, nessa organização, nesse olhar de gestora, além de líder. Só que de nada adiantaria a Rosa ter todo o conhecimento e especialização na implantação de processos se ela não sabe ser uma líder. Porque se não for líder na implantação dos processos, você se torna tirana, você se torna chata e as pessoas não seguem o que precisa ser feito. E aí a implantação não dá certo. Esse é o grande problema. Então, como que foi para ti estar na comunidade Líderes do Futuro e desenvolver a tua liderança em paralelo a tudo isso que tu vivia, Rosa? Então, eu entrei na comunidade porque eu decidi, eu precisei dar uma pausa na minha vida profissional para cuidar da minha saúde. E aí comecei a refletir, o que que eu preciso melhorar como pessoa profissional? Porque como líder, todas essas coisas que você apresenta, uma das máximas que está dentro da minha caixinha de ferramentas, que eu acho que é a base para você criar um ambiente de liderança, é o respeito. Então, o que manteve, assim, a minha saúde emocional com essa fase de gerente foi até que eu consiga algo que, como você disse, que eu consiga liderar para cima, não só para os lados e para baixo, então preciso manter pelo menos a linha do respeito. Isso, assim, a gente conseguiu, tanto eu quanto o meu gestor. Então, a gente não se desrespeitava. A gente não se concordava em muitos aspectos, mas a gente não se desrespeitava. E pensando em tudo isso, eu decidi que cuidando da minha saúde, eu precisava continuar me desenvolvendo. Não é porque você está há tantos anos numa função, numa profissão, que você não precisa se desenvolver. Eu sempre falei para os meus colaboradores, se desenvolvam, porque a oportunidade sempre vem, né? E antes de me matricular com vocês, na sua comunidade, perdão. Na sua comunidade, eu já estava participando de um projeto de mudança mais pessoal. Eu queria fazer isso com um profissional e eu estou terminando agora, né? Eu fiz paralelo as duas coisas. Que ele é um cientista, um neurocientista. Então, ele tem muita bagagem para a questão de desenvolver a sua personalidade. Eu falei, sempre tem que começar em mim. Eu sempre pensei assim. Então, tem que começar em mim. Eu preciso entender dentro de mim, né? Dentro da minha personalidade, quais são as minhas fortalezas, cientificamente comprovado, né? Quais são as minhas fortalezas e quais são as minhas fraquezas, aquilo que eu preciso desenvolver ainda. Em paralelo, eu encontrei você. Olhando no Insta, apareceu lá uma moça bonita, né? Toda sorridente. Aí eu falei, nossa, deixa eu ver. Aí comecei a ouvir. Falei, olha, parece interessante. Aí tinha o convite, né? Entrei lá no Saiba Mais e falei, vou fazer, então, a maratona. Fiz a minha primeira maratona e, assim, super me identifiquei com a forma que você ensinava. Eu falei, tá aqui nessa
comunidade que ela fala deve estar aqui o que eu estou precisando para o meu próximo passo, me desenvolver para o próximo passo. E de verdade, na comunidade, não importa quanto tempo você tem de estrada, não importa quanto você já caminhou, você tem sempre alguma coisa diferente e diferenciada para aprender. Eu vejo lá, e quando você ensina até na nossa maratona, as ferramentas diferenciadas, que se eu tivesse alguma dessas ferramentas, eu compreenderia um pouco mais a mulher. Quando você passa do ciclo, eu falo, gente, por que eu não conhecia essa menina antes? Né? Que às vezes a gente fala, nossa, mas fulano tá chato hoje. Não, olha como tá chata. Mas não é o momento dela. Depois você fala, nossa, já deve ter algum problema, né? Então, muito legal isso. Eu acho que, para mim, a minha moeda é essa, desenvolvimento, uma coisa que não tem preço. Você precisa se desenvolver. E eu encontrei isso na sua comunidade. Eu tenho certeza que assim que eu estiver liberada para o trabalho, eu estou preparada para o novo desafio. Ai, que linda essa história, gente. Eu fico emocionada porque, como eu disse na aula de ontem, não são as condições que determinam o nosso destino, e são as nossas decisões. A vida obrigou a Rosa a parar, sair do trabalho, descansar, cuidar da saúde. E nesse momento, ao invés de ficar triste, reclamando, se vitimizando, ela escolheu o quê? Buscar preparo. Buscar preparo nesse momento de pausa, se desenvolver, para ter as ferramentas certas quando ela voltasse a ter a possibilidade de liderar. E aí ela aproveitou esse tempo de pausa justamente para se dedicar dentro da comunidade Líderes do Futuro e ter acesso a ferramentas que antes ela não tinha. E é esse o significado, é isso que nos torna líder. Percebam que a liderança, ela não é o cargo, nem o título, nem a posição. A liderança é essa mentalidade de ser uma eterna aprendiz, de continuar se desenvolvendo sempre, de querer ajudar as pessoas. Isso sim é ser líder. E ela mesma afirma, porque pelo que você me traz aqui, Rosa, esse não foi o seu primeiro curso de liderança, certo? Muitos, eu fiz muitos cursos de liderança. E o que você achou e encontrou de diferente nesse curso, na comunidade Líderes do A Futuro? didática. Para mim, o seu diferencial é a didática. Porque, você colocar um profissional, porque os cursos que a gente tinha, era assim, dentro da companhia ou fora, num hotel de uma semana, de 15 dias. Mas e as ferramentas? E faço o que com tudo isso? Né? Faço o quê? Igual aquela questão do apertar a chave lá que você deu o exemplo ontem. Tá, tem essa máquina aqui. E agora? Qual ferramenta? Como que eu uso essa ferramenta? Porque você tem a ferramenta também e não saber usar, não adianta. Então, a sua forma didática de ensinar, de entregar, porque você comprar um pacote de curso de liderança, tranquilo, você vai comprar, você vai aproveitar? Vai. Mas o que fazer com isso depois? Como aplicar O isso? tempo da líder dentro de uma fábrica ou dentro de um escritório, seja lá qual for a área que ela lidera, é muito curto. Ela precisa de alguém que ajude ela a fazer as coisas um pouco mais rápido. Porque quando ela fica pensando em desenvolver ferramentas, o dia passou, né? As coisas já aconteceram. Mas quando ela já tem uma ferramenta que ela vai adaptar à realidade dela, é mais rápido, ela ganha tempo, ela ganha recurso, ela ganha dinheiro, né? E no final das contas, é para isso que a gente trabalha, né? E é para isso que a
empresas nos contratam também, né? Para dar lucro. Exato. Exato, exato. E aí, e tempo, na verdade, esse tempo que nós ganhamos também representa o dinheiro, né? Porque quanto custa eu ser capaz de ter ferramentas para delegar as coisas para os meus colaboradores e aí ter tempo para cumprir o meu papel de líder, que é dar feedback, que é desenvolver as pessoas, quer promover uma reunião, quer fazer um treinamento, quer alinhar expectativas. À medida em que eu tenho ferramentas para aplicar, para dar o feedback, para delegar, para engajar, eu ganho mais tempo e eu tenho mais resultado. Assim, eu sou mais reconhecido, eu gero mais lucro para a empresa, eu cumpro o meu papel de líder, eu cresço, eu recebo novas oportunidades, porque à medida em que você entrega resultado, à medida em que você se desenvolve, você passa a ser reconhecida não apenas internamente na empresa. O mercado passa a reconhecê-la, a percebê-la. Porque empresas grandes, empresas fortes, querem lideranças fortes. Empresa boa quer gente boa para trabalhar. Então você também recebe novas oportunidades para ganhar mais dinheiro, para crescer aí na sua carreira, quando você se desenvolve, quando você toma essa decisão. Por isso que a comunidade Líderes do Futuro não é só mais um treinamento de liderança. É onde você encontra um conteúdo prático, aplicável e relevante para o seu dia a dia. Justamente porque eu já estive aí no lugar da Rosa, eu já estive aí no seu lugar, fazendo muitas formações, investindo alto em treinamentos e me incomodando, me irritando demais, justamente com o fato de que eram muitos conceitos, era muita teoria, era algo muito motivacional, mas que diante das pessoas, dos liderados dentro da empresa, para a equipe, não tinha como aplicar tudo aquilo. Então, o que uma líder precisa é de ferramentas práticas. E tudo isso eu pensei para você dentro da comunidade Líderes do Futuro. E Rosa, o que, o que fez com que você me desse um voto de confiança e fizesse parte da comunidade? Depois de assistir, né, participar da maratona, um diferencial também seu para mim é você trabalhar com mulheres. Ela vai ser mais direcionada, porque às vezes você está num mercado muito masculino, onde é os homens que atuam mais, e aí você às vezes acaba meio que se perdendo nessa questão. O Eduardo trouxe muito bem essa questão numa live com você, que eu achei muito bacana. Eu ouvi de um homem dizer assim: vocês não precisam se masculinizar, basta vocês serem quem vocês são, porque a gente tem condição de dar resultado tanto quanto os homens. A gente só precisa das ferramentas certas, só isso. Perfeito, que lindo. E é isso, é utilizar o nosso poder de ser mulher, é honrar a nossa e ter consciência para identificar, opa, será que eu estou usando mais a minha energia masculina, que é a energia da execução e da força, e menos o meu poder de mulher, a minha feminilidade, o meu senso intuitivo, o meu olhar aos detalhes, o cuidado com as pessoas, a empatia. Quando você tem consciência, conhecimento sobre isso, se você sair do eixo e começar a fazer as coisas mais na impulsividade, mais na ação, mais na execução, você consegue se policiar e dizer, opa, eu estou muito masculina, deixa eu voltar para o meu eixo. Mas se você não sabe sobre isso, você simplesmente vai no piloto automático. E aí você passa realmente a se masculinizar e isso impacta nos relacionamentos, impacta dentro de casa, isso te desequilibra, te deixa extremamente ansiosa porque foge da sua natureza de mulher. E a minha preocupação justamente é levar essa linguagem feminina assim, porque estando na liderança é muito diferente. É o que eu digo, né, Rosa? Nós não somos, não é uma questão de ser melhor ou pior, mas nós, como mulheres, somos diferentes. Porque um homem, ao acordar e sair para trabalhar, ele não precisa pensar nas refeições, ele não precisa pensar no cuidado com o filho, ele não precisa pensar nas responsabilidades domésticas, ele não precisa pensar em toda a dinâmica. Ele só sai para trabalhar. Não é assim?
Agora, a gente pensa na refeição do filho, a gente pensa nas atividades da escola, a gente pensa na dinâmica da casa, a gente pensa em tudo isso e mais no trabalho. Né? Ai, Lu, mas é injusto, é uma sobrecarga. A natureza ela é perfeita como é. Por isso, ainda bem que nós não somos iguais que os homens, porque no fundo nós somos melhores, né, Rosa? Nós somos muito melhores. Essa nossa capacidade de ser multitarefas, multifuncional, é só de uma mulher. Imagina só, né, Rosa, se um homem é capaz de gerar uma vida, passar 9 meses lá com um bebê dentro da barriga, parir um bebê. Duvido que um homem seria capaz de fazer isso, suportar tudo isso. Não é desqualificando. É só realmente para mostrar a nossa força, a nossa capacidade, o nosso poder de ser mulher. E se a gente tem o poder de fazer tudo isso, o que dirá liderar uma equipe? Nós naturalmente nascemos líderes, porque a primeira liderança é dentro do nosso lar, onde quem lidera somos nós somos as matriarcas. E isso se expande nos ambientes de trabalho. Só que nos ambientes de trabalho não é mais o instinto, como é dentro de casa. Nos ambientes de trabalho, a liderança ela é uma habilidade que se treina, onde nós aprendemos a comunicar, treinar, engajar, delegar, onde existem ferramentas. Porque se você não tem esse preparo e leva o espírito apenas de mãezona para os ambientes de trabalho, nós sofremos muito. Porque aí a gente se esforça em ser boazinha, em querer agradar os outros, em querer dar colo, que é a nossa natureza de mãe. E a gente esquece de cobrar, a gente esquece de ser firme, a gente esquece de ser a gestora que olha também para os números e para a produtividade das pessoas. Por isso que a liderança ela é uma habilidade treinável. E nós precisamos, como mulheres que se preparam e que treinam essa habilidade, nós saímos na frente em disparada dos homens. Porque, naturalmente, a liderança ela é um pronome feminino. Nós falamos a liderança. A liderança ela é feminina. E quando desenvolvida e com preparo, nos traz muito crescimento, muito resultado. Então, que bom que você se conectou comigo, me deu esse voto de confiança, Rosa, justamente por eu voltar a minha linguagem exclusiva para honrar nós mulheres, o nosso feminino, essa nossa capacidade de sim fazermos a diferença na vida das pessoas como mulheres líderes. E conta para mim, o que fez com que quase você não entrasse para a comunidade Líderes do Futuro? Teve aí alguma objeção, Rosa? A minha objeção foi em questão financeira. Como eu já não estava mais no trabalho, sem uma remuneração, mas eu também aprendi cedo, né, a economizar, então a usar o dinheiro para aquilo que realmente era necessário. Então eu falei, o desenvolvimento é um bem necessário. Você precisa se desenvolver. Não é o quanto ele custa, mas é o quanto ele te dá de retorno. É isso que é importante a gente pensar. Então eu falei, vou me matricular. Eu já tinha, né, um outro que eu já tinha pago. Então eu falei, vou pagar à vista, porque assim eu não vou usar esse recurso para nada. É para isso que está reservado e assim eu vou fazer. Tem gente que resolve, né, dividir em várias vezes sem problema nenhum. Acho que cada um tem a sua forma de ajustar suas coisas, né? E essa foi a minha forma. Falei, eu quero aproveitar esse momento só meu. É para mim. Não foi ninguém que comprou algo para mim. Fui eu mesma que escolhi e eu falei, essa ferramenta é minha. Então, esse momento de estar só para mim, me desenvolvendo, lógico que é cada um com a sua realidade. Essa é a minha. Mas também já me desenvolvi muito trabalhando, estudando de madrugada, né? Não foi sempre gostosinho, não. Então, me desenvolvendo de madrugada, enquanto estava no aeroporto, enquanto estava esperando numa fila. Então, eu sempre aproveitei as minhas oportunidades de me desenvolver. Então, hoje, essa é só para mim, para me preparar. Eu estou preparada e espero que as empresas estejam preparadas para me receber.
As empresas carecem de lideranças. É só a sua validação médica e, ó, tenho certeza que você vai me contar uma nova história aí da sua jornada de evolução e transformação ao liderar. Que bom que as empresas terão a oportunidade de ter líderes do futuro preparadas e com o desejo de realmente fazer a diferença, com ferramentas certas, contribuindo para o crescimento das pessoas e, em consequência, da empresa também. E veja só, investir em nós mesmas, líder, isso que é lindo, tomar a decisão de investir em você. Quando você se desenvolve, é um presente que a gente se dá. Porque não dá para esperar que a empresa faça isso por nós, que o marido faça isso por nós, que o chefe, que alguém de fora invista em você. É uma decisão sua. É uma decisão que envolve, como a Rosa disse, planejamento, organização, abrir mão de outras coisas. Mas o resultado vem. É o melhor juro que rende quando nós investimos em nós mesmas. Porque quanto custa você se sentir mais confiante? Quanto custa você se sentir preparada? Quanto custa você ter equilíbrio na sua vida pessoal e profissional? Quanto custa você ter tudo isso na sua vida, ter mais oportunidade de crescimento? Quanto custa ser mais reconhecida? Não adianta querer tudo isso se você não investe em você. Então, que decisão inteligente, Rosa. Gratidão por isso. E conta, quais resultados que você já teve que tu nunca imaginou que seriam possíveis ter a partir do momento que tu tomou essa decisão e escolheu entrar na comunidade? Bom, o primeiro resultado é a minha satisfação pessoal e profissional. Acho que isso não tem preço, não é uma coisa que você consegue medir, o outro consegue medir, é só você. Então, esse é o primeiro. E o segundo, eu listei no meu currículo o curso que eu estava fazendo, né, me desenvolvendo como líder do futuro. Então, está destacado lá no meu currículo. E isso já foi um diferencial. Eu já recebi algumas propostas, não pude. Algumas. Hoje eu tenho que escolher as empresas que eu vou trabalhar para que ela não afete a minha saúde, né? Mas eu acho que só de você ver que as empresas se interessam por você, pelo seu currículo, porque você continua se desenvolvendo, assim, não tem preço. Então, já tenho aí pelo menos duas empresas interessadas no meu currículo e eu acredito que vai dar tudo certo. Que lindo ter essa possibilidade de entender que hoje, cada vez mais, a nossa carreira é uma via de mão dupla. Não é só a empresa que se posiciona para escolher os candidatos. É o candidato, é a própria líder que escolhe a empresa que ela quer trabalhar. Porque a líder tem esse potencial hoje, quando desenvolvida, de eleger um ambiente melhor para a vida dela, para a saúde dela, para o crescimento profissional dela. Então, uma líder que se desenvolve não aceita um ambiente medíocre, não aceita mais um ambiente meia-boca. Essa é a prova de que o mundo carece de lideranças. E quanto mais você se desenvolve, mais oportunidades você terá. As empresas querem líderes boas em desenvolvimento. E certamente um dos maiores diferenciais competitivos que uma mulher líder pode ter é ter lá no seu CV, no seu currículo vitae, a informação que faz membro da plataforma de desenvolvimento de liderança para mulheres, comunidade líderes do futuro. Esse é um grande diferencial que as empresas enchem os olhos, porque as empresas querem pessoas que se desenvolvam na liderança, que não esperem só que a empresa promova alguma coisa, invista em alguma coisa, que elas por si só entendam a importância da liderança para a vida da pessoa. Então, quando elas recebem um currículo de uma pessoa que está se desenvolvendo como líder, ela diz: vem para cá, eu quero você. É esse tipo de pessoa que nós queremos aqui. E aí existe esse poder de escolha também da líder. Opa, essa me oferece ganhos, essa ficou um pouquinho para trás, deixa eu buscar uma outra, se torna uma via de mão dupla, não só da empresa, mas de você que tem o poder de escolha. Qual é o ambiente que vai gerar mais crescimento para minha vida? E isso traz muita satisfação. E é essa satisfação que você também merece estar vivendo, líder, assim como a Rosa, que tomou a decisão de se desenvolver e hoje vive essa satisfação.
E que alegria me traz aqui como tua mentora, Rosa, ter essa conexão contigo, saber dessa tua caminhada e atestar uma máxima que eu repito para a vida. Tenha certeza que o melhor ainda está por vir, meu amor. O melhor ainda está por vir na tua história, na tua jornada, na tua liderança. E a gente vai seguir juntas aqui sempre. Rosa, que lindo estar contigo nessa manhã. Deixa uma mensagem aqui para todos nós que começaram no sábado de uma forma inspiradora ouvindo a tua história. A minha frase é: consagre tudo o que você faz a Deus, e seus planos sempre serão bem-sucedidos. Esse é um Provérbios lá de Salomão, Provérbios 16, 3. Então eu levo essa máxima todos os dias na minha vida. Tudo. Até a conversa que eu ia ter com você hoje, eu consagrei a Deus. Porque quando eu abençoo alguém, eu sou abençoada, né? Aprendi isso também com o meu grande mestre Jesus. Bem, o maior líder de todos os tempos, a qual de longe a nossa maior referência deve ser a nossa maior inspiração. E ter a Rosa aqui nos deixando esse lindo provérbio bíblico atesta que Deus conecta e reconecta as pessoas certas na hora certa para que juntas escrevam uma linda história. Deus une propósitos, não apenas pessoas. Então, obrigada. Obrigada, Rosa, por unir o nosso propósito, por ele nos permitir estar aqui também, ser consagrado através desse nosso momento juntas, que certamente inspirou muitas outras mulheres a viver essa caminhada também de evolução, de transformação, seguindo o seu exemplo. Líderes, muito obrigada por começarem o sábado de uma forma inspiradora no Café com a Líder. Hoje nós temos a aula 6 da Maratona Líder do Futuro, um aulão sobre vendas. E eu espero todos vocês às 20 horas e 8 minutos aqui no Instagram. Gratidão. Ai, print! Ó, vou desativar os comentários e eu vou convidar você que se inspirou na história da Rosa para tirar um print. Olha, a Rosa e eu vamos dar um sorrisão e você tira print, líder. Isso, tira print. E se você se inspirou e se sentiu tocada pelas palavras da Rosa e tudo que foi colocado ao longo dessa live, posta lá nos stories e me marca, @treinadora de líderes. E qual que é o teu arroba, Rosa? @rosa.leme942. @rosa.leme942. Tá? E aí marca lá que nós vamos adorar saber que você esteve com a gente começando esse sábado lindo e abençoado. Rosa, gratidão, minha líder. Gratidão por esse convite e vamos juntas sempre, amor. Ótimo sábado, elefantinhas. Vejo vocês hoje, 20 horas e 8 minutos. Tchau, tchau.